Shalom, a paz do Senhor. Estamos começando mais um programa Primeira Onda e, como você já sabe, o assunto hoje está espetacular. A gente vai continuar a série de teologias comparadas, onde a gente está te apresentando outras versões e mostrando como pode ter esse diálogo entre a teologia pentecostal e outras visões cristãs existentes. E hoje eu estou muito feliz, porque eu estou recebendo uma pessoa que para mim é muito especial. Né, Amós? Com certeza, um grande teólogo, um estudioso da Sagrada Escritura, e eu tenho certeza que vai aquecer aqui a nossa conversa e vai ser um momento de bastante crescimento e edificação. É isso aí. Então vamos apresentar o nosso convidado. Nosso convidado, ele é pastor da Assembleia de Deus já há muitos anos. Hoje ele está na Advec Itaperuna, mas já foi pastor também, presidente de outras comunidades cristãs. Ele é bacharel em teologia pela FATESP, a Faculdade Teológica de São Paulo. Também é pedagogo pela FAETERJ, a Faculdade Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro. É psicanalista e eu tenho a honra de apresentar para vocês o meu tio, pastor Marcos Alvim Rangel. Tudo bom, tio? Tudo bem, Felipe, Amós, pastor Amós. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E você que está nos acompanhando também, para participarmos aqui dessa conversa que eu tenho certeza que vai enriquecer muito as nossas vidas. É isso aí. E o assunto de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre a teologia do neopentecostalismo, conhecido também como pentecostalismo de terceira onda. E aí a gente vai entender um pouco dessa vertente, de alguns assuntos pertinentes a ela, quais são os seus pontos, os seus credos. E é essa a primeira pergunta que eu já quero deixar para o senhor, pastor. O que é o neopentecostalismo? E é possível a gente traçar alguns pontos, algumas bases teológicas, e se essas bases existem, quais seriam elas? Ok. Para falarmos de neopentecostalismo, nós precisamos primeiro lembrar de um movimento, né, bem lá atrás, em 1906, mais ou menos, na rua chamada Azusa. Um movimento lá pentecostal, né? E ali começa um grande movimento que ficou marcado na história, advindo desse movimento. Em 1910, chega no Brasil a primeira denominação pentecostal, que é a Cristã do Brasil. E logo no ano seguinte, a Assembleia de Deus, né? 1911. Então começa assim o que nós chamamos de primeira onda, que é o nome, né, do programa que vocês estão trabalhando aqui. A partir desse momento, dessa primeira onda, né, que vem esse movimento para o Brasil, então começa-se então a trabalhar uma visão teológica, até então, que as chamadas igrejas históricas, né, tradicionais, elas não trabalhavam dessa forma, e os irmãos começaram a trabalhar a manifestação do Espírito Santo de Deus, os dons, né, como a variedade de línguas, profecias e coisas desse tipo, né? E só que depois que o tempo passa, nós conhecemos a chamada segunda onda. E essa segunda onda, eu estou dando uma olhadinha aqui, né? Ela acontece na década de 50. Nessa década de 50, então começa esse movimento com a Igreja do Evangelho Quadrangular. Quadrangular, o pessoal da Deus e Amor também, né? Deus é Amor, Quadrangular, Brasil para Cristo. Casa da Bênção de Deus. Casa da Bênção de Deus. Então veio esse movimento da segunda onda. E por fim, no finalzinho da década de 70, início da década de 80, aí eu peguei essa chamada terceira onda, que veio então o tempo das comunidades, que veio então o tempo que se estabelece uma nova visão. Vamos falar um pouquinho depois sobre isso, né? Mas se estabelece igrejas no Brasil como a Universal do Reino de Deus, a Igreja da Graça, né? E a Mundial do Poder de Deus, que é a mais recente, Renascer em Cristo, do McAllister, que eu esqueci agora. Eu esqueci agora o nome dela, mas vou me lembrar daqui a pouco. Sal a Nossa Terra, Cristo Vive, enfim. Então, a partir, né, desse movimento, todas as demais denominações, que hoje são várias comunidades, várias igrejas, estamos vivendo o que nós chamamos, ou que a teologia, o que os teólogos dizem, de terceira onda. E o que é o neopentecostalismo? A própria palavra, ela vai sugerindo aí, né, de algo novo,
mais novo daquilo que já existe, né? Ou uma versão ampliada, melhorada, atualizada, vai depender de vários autores, né? O pastor Amós também, como estudante, sabe disso, você também, e cada um vai ter uma versão e uma visão teológica dessa chamada terceira onda. Existem aqueles que são favoráveis e aqueles que são determinantemente contra. Mas é uma questão que nós vamos ter que debater. Interessante é só pontuar aqui que há, por exemplo, o Sapieski, que considera a terceira onda como um pós-pentecostalismo, porque para ele a primeira e a segunda onda são o que podemos denominar pentecostalismo clássico. O que vem na terceira onda já é depois, né? Então, de fato, é muito interessante a gente se atentar para essa nomenclatura do neopentecostalismo, porque até para a gente definir o que é isso, que movimentos são esses, não é tão simples. Essa é uma terceira onda que ainda está se espraiando para os dias atuais, né? Exatamente. Mas deixa eu fazer uma pergunta. O senhor tem uma origem dentro da primeira onda, da pentecostalismo clássico, e depois o senhor foi, acho que 12 anos, presidente de uma comunidade de terceira onda. Como é que foi essa experiência? Sim. Como é que é? Ok. Foi uma coisa muito interessante, primeiro porque a denominação a qual eu fui pastor presidente por 12 anos, o pastor presidente e fundador é filho de pastor da Assembleia de Deus, ou seja, vivenciou também todo aquele mover da primeira onda, todo ele. Então, dentro da minha experiência, dentro de uma comunidade, eu confesso para você que alguns pontos, sim, eles eram diferentes na questão de usos e costumes e não divergentes nas questões doutrinárias, ok? Eu posso falar da denominação que eu era pastor, né? Então, por exemplo, pontos teológicos da visão pentecostal, batismo com o Espírito Santo, a Trindade e salvação através do sangue de Cristo, tudo isso é exatamente igual. Mas nós sabemos que existem igrejas do neopentecostalismo que têm uma outra visão e que seguem uma outra vertente que teologicamente e biblicamente é questionável. Eu gostaria então de fazer uma pergunta aqui. Nós poderíamos falar, meus amados ouvintes, de neopentecostalismos no plural? Se fosse trabalhar a questão teológica, sim. Uhum. Se fosse trabalhar a visão de pensamento teológico, infelizmente, pastor Amós, o que nós estamos vendo hoje, isso é minha opinião, e me corrijam vocês aí se eu estiver errado. Pelo amor de Deus, Na minha opinião, o que acontece é que se desprendeu-se tanto dos padrões bíblicos que hoje o que nós chamamos de neopentecostalismo pode ser outras coisas, menos movimento pentecostal. Vou te dar um exemplo simples. Tudo começa lá atrás, né, com alguns líderes, né, que foram influenciadores, como Kenyon, por exemplo, que teve a sua origem lá na igreja, com base bíblica cristã, e que terminou sua vida num segmento da ciência cristã. E esse Kenyon, que foi um homem que divulgou, que fez a propagação desse movimento chamado hoje de pensamento positivo. Então, Kenyon, ele trabalha essa visão e após ele, né, vem uma outra pessoa que impactou o movimento do Brasil, que é Kenneth Hagin, que era forte na seguidor, graça. Exatamente. E aí começam algumas divergências, porque enquanto o movimento neopentecostal, Amós e Filipe, ele está somente voltado ou baseado naquela não rigidez mais da questão dos usos e costumes, né? Da quebra da liturgia, porque na realidade, quando na década de 90 surgem as comunidade lá de Brasília, cristã, e outras mais, homens como pastor Ademar de Campos, Kleber Lucas e Alda Célia e outros mais que foram enfrentando esse sistema até então rígido, né? Mas que preservavam ainda a doutrina, a palavra de Deus, vamos, né, trabalhar assim na íntegra,
Ok, houve a resistência, mas assim como a Assembleia veio, e também houve resistência, e depois se estabeleceu uma harmonia entre as denominações, ficou mais ou menos pacífico a situação. O grande problema é quando as ideias de Kenyon, de Hegel, de Robert Schuller, o escritor daquele livro muito vendido no Brasil, O Poder do Pensamento Positivo, então, que foi divulgado. Então, houve uma explosão da teologia da prosperidade. Hegel, ele trabalhava o seguinte: se você tem fé, você determina. Se você determina, acontece. O que você quer, você tem. E isso começou, então, a entrar num caminho meio tortuoso, meio difícil, e que não se encontrava muito apoio mais na palavra de Deus. Interessante. O senhor apontou alguns escritores, e a gente tem percebido que o movimento neopentecostal, não só brasileiro, mas mundial, tem baseado a sua difusão da sua doutrina através dos escritos, da literatura. A gente olha aqui, né? Tem alguns exemplares aqui perdidos aí no cenário, né? É possível que a gente possa afirmar que, da mesma forma que, por exemplo, o movimento pentecostal começou muito espontâneo, muito experiencial. A gente não preocupava muito com teologia. Hoje não, hoje a gente já vê uma teologia pentecostal. A gente pode dizer que já está surgindo uma teologia neopentecostal? Ou essa ideia de livros deles é apenas para difundir pensamento, não muito sistemático, vamos dizer? Ok. Você falou uma coisa muito interessante e eu me detive um pouquinho exatamente nessa palavra teologia, porque é onde se estabelece os conceitos e fundamentaliza, né, a ideia, o pensamento. Você tem a base de grandes pensadores. Então, quando você vai trabalhar a teologia do pentecostalismo, até mesmo a teologia das chamadas igrejas tradicionais, você vê homens de peso, homens que têm uma bagagem bíblica muito forte. Então, a gente pode falar de Finney, por exemplo, né, na teologia pentecostal, muito grande. Nós podemos falar de muitas outras pessoas, mas quando você trabalha a questão da chamada teologia neopentecostal, nós falamos de escritores. Eu até agora eu nunca vi um tratado, eu nunca li um tratado, nenhum livro dizendo o seguinte: isso aqui é a teologia do neopentecostalismo. Nós podemos ter uma ideologia, nós podemos ter uma ideia, mas não uma teologia. Algo bem fortalecido e fundamentado. Por quê? Porque o campo do debate teológico, ele está pegando fogo. É interessante porque assim, a gente vê livros, suscitou alguns, eu quero mencionar aqui também, por exemplo, o Ben-Hinn, que escreve Bom Dia Espírito Santo. Você percebe que são livros cuja base não é teológica, bíblica e nem doutrinária, mas os livros têm uma base totalmente experiencial. É uma experiência que a pessoa viveu com Deus, né? Eu estou qualificando como, né, uma experiência com Deus porque é o que eles entendem que tenha sido, ok? Sem fazer aqui juízo de fato ou de valor. Mas é uma experiência que a pessoa teve, uma experiência religiosa, um transe religioso, a partir do que a pessoa fundamenta a aplicação do que ela vai dizer, né? Olha, eu acordei de manhã, dei bom dia para o Espírito Santo, o poder de Deus inundou a minha vida e eu, né, enfim, falei em outras línguas, alguma coisa assim. E isso tem um poder de provocar uma sugestão psicológica que é muito grande. E talvez aí esteja a grande força do neopentecostalismo, é oferecer uma mensagem que é confortável para a pessoa que sofre e é convidativa para aquela pessoa que não está muito interessada num estudo teológico e doutrinário muito grande. Ele quer sentir, ele tem uma vontade, um desejo sensitivo muito grande. Aí é nadar de braçada. Exatamente. E citando ainda Ben-Hinn, ele é conhecido, né, no meio teológico de homens sérios que trabalham na teologia como o rei das heresias. Porque, por exemplo, o próprio Ben-Hinn, ele fala da Trindade como não sendo 3, são 6, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo também tem corpo, alma e espírito. Ben-Hinn fala sobre isso. Veja bem. Então são coisas que não soam
não são agradáveis aos nossos ouvidos e você não consegue ter bases teológicas e muito menos bíblica. Aquilo que você falou muito bem agora, são experiências. E olha, pessoal, você que está nos acompanhando, a sua experiência, ela não pode se estabelecer doutrina para os outros. A sua experiência, ela é sua experiência. O que nós estamos falando aqui é de questão de visão teológica, doutrinária, mas é óbvio que não estamos só falando do campo da pressuposição. Não é que eu imagino, eu preciso ter argumentos pautados na palavra e também de outras pessoas que têm o peso teológico para que eu possa sustentar a minha argumentação. Então, o que Benny Hinn prega, o que Robert Schuller prega, o que Kenneth Hagin falou, o que T.L. Osborne, que é o referencial do R.R. Soares no Brasil, né, são coisas que você precisa parar, ler, reler. Eu não estou dizendo aqui que tudo é lixo, que tudo tem que ser desprezado, mas tudo precisa ser acompanhado à luz das Escrituras. Por quê? Porque existem coisas ali que são experiências pessoais. Vou te dar um outro exemplo de Benny Hinn. Benny Hinn, todos os anos, ele visita o túmulo de Catherine Kuhlman para pegar a unção daquela mulher. Presta atenção, queridos. A Bíblia diz que Deus é Deus dos vivos. Ah, mas a Bíblia diz também que lá os ossos lá de Eliseu, né, fez alguma coisa. Queridos, nós precisamos ter calma. Nós não podemos fazer disso uma doutrina para que isso aí venha fazer com que outras pessoas caiam no engano. O grande problema é, quando surge o movimento pentecostal, e daí eu quero aproveitar para dizer o seguinte, por que do movimento NEL? Porque o movimento pentecostal no Brasil foi uma bênção, mas teve uma característica cultural que eu digo assim, um ponto negativo. A liderança que veio não tinha um conhecimento teológico, não tinha base bíblica, tinha a vontade, tinha a fé e a coragem. Mas não existia uma base, por exemplo, como um pastor batista, um presbiteriano, que tem base bíblica, que tinha um preparo teológico, mas tinha coragem, não tinha fé. Eu me lembro que uma vez fizeram a pergunta ao reverendo da presbiteriana, esse famoso, esqueci o nome, Augusto dos Nicodemos, por que o movimento pentecostal crescia tanto e cresce tão mais rápido, enquanto a Assembleia abre 15 congregações, a presbiteriana abria 2 ou 3 em um ano? Ele foi explicar exatamente isso, o preparo. Hoje, graças a Deus, nós temos aqui do meu lado direito o pastor Amós Jubim, pastor da Assembleia de Deus Raiz, mas também psicólogo. Coisa que há 30 anos atrás, 40 anos atrás, era coisa muito rara. Inviável. Por quê? Porque, infelizmente, uma teologia romana se estabeleceu de forma obscura, mas veio que não podíamos associar a cultura e muito menos as finanças. Não sei se vai dar tempo para falar sobre isso, a questão religiosa. Só fazer um adendo aqui, o senhor quando fala sobre experiência, o pentecostalismo clássico, ele não nega a experiência, de modo algum. Mas o que é que ele faz? Ele submete a experiência ao crivo da palavra de Deus. Peraí, deixa eu ver se essa experiência aqui é bíblica, né? Em caso negativo, rejeita. Que o Fidel já faz diferente, ele trabalha a palavra mais o empirismo, ou seja, ele coloca mais uma situação. Já que nós estamos falando de palavra, eu acho que essa é a oportunidade preciosa que a gente tem para te apresentar um material de qualidade. Você que já acompanha o Primeira Onda sabe que a gente está te indicando uma Bíblia especial, a Bíblia Renovare. O Amós vai falar um pouco mais sobre ela para você. A Bíblia Renovare traz inúmeras notas de rodapé, inúmeros comentários que, baseados na tradição cristã, apresentam para nós a espiritualidade cristã, como deve ser vivida e praticada de modo saudável. Então, se você quer viver uma espiritualidade cristã, de fato, que edifique a sua vida, essa Bíblia com certeza é uma ferramenta que vai muito abençoar você. E você pode adquirir esse material, você sabe, aqui pelo nosso QR Code que está na sua tela. Você aponte o seu celular para esse QR Code e ele vai te direcionar aonde você pode adquirir esse material tão precioso, tá? Bom, meus amigos, chegou a hora do final. Eu queria começar pelo Amós, depois pelo pastor Marco Laurin.
já caminhando para o seu encerramento, Amós e Pastor, que a gente pudesse falar também como pode haver um diálogo entre essas ondas do pentecostalismo para o crescimento da igreja. É uma pergunta bastante desafiadora. Eu penso que o ponto de partida é olhar para os pontos comuns da doutrina, né? É olhar para o sacrifício vicário de Jesus, é olhar para o que se compreende como teologia da Trindade, né? A compreensão da Bíblia, se de fato é ou não a palavra de Deus. E a partir desse momento que se identificam os pontos de semelhança, né? Então a gente pode tentar uma aproximação, porque nós sabemos que existem inúmeras denominações que não são neopentecostais na sua raiz, mas a teologia, por exemplo, já se transformou. Tem muita Assembleia de Deus hoje que já tem uma teologia bastante neopentecostal, né? Então, assim, tentar uma aproximação, a meu ver, a partir dos princípios que são comuns, são pontos pacíficos, e então, né, se desenvolver um diálogo, né? E aí não necessariamente tentar impor o que seria ou não uma doutrina correta, bíblica, né? Mas a gente está falando de diálogo. Rapidinho, depois nós estamos acabando o programa. Ok. Eu também concordo plenamente com o pastor Amós, que é o seguinte, tudo parte do princípio da maturidade. Eu não sou obrigado a concordar com tudo que o outro faz, desde que, se estamos falando de propagar o Evangelho, eu tenho um livro de regra e fé e prática. Eu tenho a minha base. Se a minha base é a palavra de Deus, eu preciso estabelecer e partir dela para que as coisas possam se definir. Eu creio, tenho certeza absoluta, que existem homens sérios que estão tentando trabalhar exatamente essa proximidade, trazer de volta para a palavra aqueles que se desprenderam demais da mesma. Repito, existem movimentos neopentecostais sérios, que prezam pela palavra de Deus, mas infelizmente existem outros que estão trabalhando misticismo, pensamento positivo, autoajuda, fazem tudo, menos pregar o Evangelho. Bom, meus amigos, chegamos ao final de mais um programa Primeira Onda. Obrigado por ficar conosco aqui. Espero que você tenha gostado, conhecido um pouco mais de um pensamento, de uma vertente, de irmãos em Cristo, e que seja para nosso crescimento, não para nossa divisão. Porque, como diz o próprio Jesus, né? Quem não é contra nós é por nós. Então, meu irmão, um grande abraço para você, para toda a sua família e até o próximo programa.